Queridos, muito bem, nós estamos começando semana passada uma nova série de mensagens aqui na igreja sobre sobre adoração, onde nós introduzimos aqui o motivo desta série, tá bom? Adoração, nossa missão, lembrando que justamente esse é o propósito da igreja, esse é o propósito para o qual Jesus nos chamou das trevas, esse é o propósito para o qual Jesus salvou a sua vida, para adorar, exaltar e engrandecer o Senhor. Nós muitas vezes nos esquecemos que a própria adoração se refere ou ela está relacionada com evangelização, com anunciar as boas novas para aqueles que não creem. Quando as pessoas passam na rua, vê a igreja adorando o Senhor, vê a igreja cantando, e eu sou testemunha disso, tá bom? É muito interessante de como isso impacta a vida das pessoas, como isso chama a vida das pessoas para Cristo Jesus também. É claro que também tem exceções. Quando muitas vezes as pessoas passam na rua e veem uma baderna que não é uma adoração, é a verdadeira bagunça sem o menor sentido. Isso também afasta as pessoas de Deus, ok? Mas é nesse sentido que nós estamos aqui dentro do livro de Malaquias, estudando aqui, nós vamos ao longo destes próximos domingos aqui falar sobre isso. E semana passada nós falamos do versículo 1 ao capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1, tá bom? Onde Deus faz a sua vindicação, a adoração. E lembrando que aqui não é apenas uma reivindicação de direito, Deus não está reivindicando algo e dizendo, olha, vocês precisam fazer isso para que isso aconteça. Mas a vindicação se relaciona com uma sentença diante daquilo que não tem sido feito por direito que é do próprio Deus. Ou seja, todo o direito da adoração é única e exclusivamente de Deus. Porque só existe um único Deus, digno de ser adorado. Por isso, Ele é o único, vou repetir, Ele é o único que pode exigir adoração de você. Mais ninguém. Nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem outros deuses, nem o seu trabalho, nem o seu chefe. E Deus, então, através de Malaquias, esse mensageiro, que é justamente o que o nome de Malaquias descreve aqui, traz agora esse decreto, e se você olhar para a primeira palavra do livro, a palavra do livro é sentença. Você já vai falar assim, poxa, vai começar já bruto o negócio. Por isso é uma vindicação do Senhor diante daquilo que é de direito dele, mas não apenas no sentido aqui de que ele, olha, vocês esqueceram de fazer culto essa semana, por favor, façam culto para mim. Não é essa a ideia. A vindicação se refere agora, por vocês não estarem fazendo isso, como é de meu direito, agora vou trazer para vocês uma sentença. Olha só a diferença aqui. Por isso, ele vai descrever isso, esse aspecto tão corretivo aqui do livro de Malaquias. Mas se você observar também, no segundo versículo, no versículo 2, ao mesmo tempo que ele traz essa palavra de dureza, de uma sentença, ele vai dizer o quê? Está aí na sua Bíblia, no versículo 2. Uma palavra que é fantástica. O que ele diz aí? Eu sempre os amei. Ele diz, sentença pronunciada pelo Senhor. No versículo 2, eu sempre os amei. Olha só que interessante. Porque o argumento aqui, justamente, como nós vimos na semana passada, é um questionamento, talvez implícito aqui do povo, em relação a esse próprio amor de Deus, por eles estarem passando o que estão passando. E o contexto disso aqui é o contexto lá de Neemias, onde o povo está retomando agora a sua vida, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, e eles voltam num primeiro regresso, reconstrói o templo, depois um segundo, depois com Neemias, reconstrói a cidade, mas o povo, depois de passar esse tempo, já está abandonando novamente o culto ao Senhor. Não só abandonando, mas tratando o culto ao Senhor da forma que não é devida. É todo aquele contexto de Neemias. O culto agora o povo está arruinado, sendo motivo de deboche, de escárnio, de desprezo, de humilhação, e pergunta, será que esse Deus nos ama mesmo? Sabe?
Sabe aquela ideia do justo quando vê o ímpio prosperando? Sabe isso? Sabe lá no Salmo 73 de Asaf, ele vai fazer essa imagem para a gente. Poxa, mas eu estou na igreja, eu estou adorando o Senhor, eu dou meu dízimo, olha, eu vou lá na igreja, eu oro, eu ajudo na igreja, mas minha vida... Aí eu vejo aquele ímpio fazendo escárnio com as coisas de Deus, debochando das coisas de Deus, e parece que nada acontece com ele. Ele nem pega dengue, ele nem fica gripado. E eu oro e pego dengue. Fico mal. Não é isso? Aí você passa a questionar o quê? O amor de Deus. Será que Ele nos ama? Aí a resposta de Deus é: eu sempre vos amei. E Ele vai provar isso não revertendo a condição do povo. Ele vai provar isso não mudando a situação do povo, mas Ele vai provar isso descrevendo um amor incondicional, lá no versículo 2 ainda, onde Ele diz: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. E aqui nós falamos como Deus prova o seu amor. Não é resolvendo o problema do justo que sofre. Tá bom? Deus mostra o seu amor para o justo através de uma eleição incondicional. Onde Ele agora, desde a eternidade, Ele elege aqueles que são deles. E este agora faz parte do propósito de Deus, do plano de Deus, do amor de Deus. Alguém que Ele amou desde a eternidade. Decidiu amar e nada pode mudar isso. Lembra do que Paulo vai dizer? Nada pode nos separar. Por quê? Porque Deus decidiu amar. Da mesma forma que existe um amor incondicional, existe uma rejeição incondicional. O próprio Paulo vai usar esse mesmo texto lá em Romanos 9. Onde também cita Moisés, que vai dizer: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter, e não terei de quem eu não quiser ter. Por isso, irmãos, e eu falei sobre isso na semana passada, como é que Deus prova o seu amor diante do seu sofrimento, diante da dúvida de que se Deus está me amando ou não? Através da sua eleição em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu sou arminiano, eu não creio na eleição. Beleza, mas você está... Faz de conta que você fica mais tranquilo assim? Tudo bem. Deu para entender? Porque nada vai nos separar. Nada. Porque, por outro lado, Ele quer mostrar porque aqueles que são rejeitados estão debaixo da ira de Deus. Eles estão debaixo da condenação de Deus. Por isso, aqui Deus está corrigindo esse pensamento. Deu para entender? Por isso Ele vindica a adoração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Você não ama, você não adora aquilo que você não ama. Se você não ama a Deus de todo o coração, você não vai adorar a Deus da forma correta, como é de direito de Deus. Deu para entender? Se o seu amor é dividido, se o seu amor é mais ou menos para com Deus, você não vai adorar a Deus como é devido. Por isso, há uma sentença decretada. Por isso aqui é um contraste. E agora, nos versículos posteriores aqui, dos versículos de 6 a 8, que nós vamos trabalhar aqui essa noite, nós vamos justamente ver agora Deus corrigindo isso. Vocês acham que o problema é o meu amor? Eu já disse para vocês, não é. Porque eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Porque eu escolhi vocês desde a eternidade, para ser o meu povo, o povo que eu decidi amar. O problema não é o meu amor. Sabe qual é o problema? O problema é o amor de vocês. E ele vai dizer assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos. Pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam: em quem havemos de profanado?
Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. É interessante porque agora Deus vai corrigir. Não, o problema não é meu amor, mas é o amor de vocês que desprezam o meu nome. E aqui, irmãos, se vocês perceberem bem, a palavra aqui é muito dirigida aos sacerdotes. Pastor não é sacerdote, tá bom? Tem alguns que acham. Mas esse aqui vos fala, não é um sacerdote. A figura do sacerdote era aquele, no Antigo Testamento, que exercia um ministério de representação diante de Deus, do povo, em relação ao seu culto. Precisava de alguém intermediar esse culto ao Senhor. Ou seja, você não poderia chegar no templo, você não poderia chegar no tabernáculo e adorar da forma que você queria. Tinha que ter um sacerdote dirigindo você, fazendo essa intermediação. Mas aí veio o supremo sacerdote, que é quem? Que é quem? Cristo Jesus, como nós vemos lá em Hebreus. Que faz isso por nós, através do seu sacrifício. E agora esse supremo sacerdote nos entrega, nos dirige até Deus, ele nos leva até Deus, ele está intercedendo por nós. Por isso, o aspecto sacerdotal encerrou com a pessoa de Cristo Jesus. Porque ele é o supremo sacerdote. Porque ele nos representa. O próprio contexto agora da reforma vai trazer uma ideia do sacerdócio de todos os crentes, onde todos os crentes em Cristo Jesus, eles agora podem ministrar na presença de Deus. Se eu tiver com dengue, o irmão pode vir aqui e pregar. Ai, mas o sacerdote, pastor William, o homem de Deus que sai luzes da careca dele, olha, né? Olha, mas não está hoje, não tem culto, fecha. Às vezes não tem culto porque não dá tempo de eu chamar um irmão para substituir, como no dia que eu estava com dengue lá, era 7h30 da noite, eu falei, agora, não vou incomodar os irmãos, olha, infelizmente não vou poder. Mas aqui vários irmãos se prontificam isso, se colocam à disposição quando não posso, não estou, alguma coisa assim. Mas algumas pessoas dizem, não, mas o homem de Deus, o santão não está na igreja. O pastor William, o sacerdote. Então a palavra não vai ser abençoada. O culto não vai ser abençoado. Olha, não vou ter a representação diante de Deus. Não vou ver a careca dele translúcida agora, brilhando raios e aquele poder. Quando ele orar, levantar as mãos agora, não vou sentir aquele arrepio na espírito. Que isso? Eu não tenho essa função. Por isso a palavra de hoje, apesar de não ser um sacerdote, também é dirigida a pastores, para você entender qual o papel do pastor, qual o papel daquele que está aqui na frente. Primeiro, você vai entender que ele não é um sacerdote. E eu vou continuar aqui falando sobre isso. Porque os sacerdotes daquela época, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam agora num cinismo desonrando o culto ao Senhor. E a própria palavra aqui no versículo 6 vai trazer essa ideia. Olha, o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. E onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Malaquias faz essa comparação de pai e servo, senhor e servo, pai e filho. Lembrando que Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz lá, honre o quê? Honre seu pai e sua mãe, filho, honre seu pai e sua mãe. Para que você tenha uma longa vida na terra e seus dias lhe dá. E aqui, filhos, preste atenção, hein? Tem filho se privando de muita coisa, até encurtando a vida porque não tem honrado pai e mãe. Meu pai só fala bobagem. Esse velho careca, esse velho arcaico. Tem filho morrendo mais cedo aí, porque, olha, não dirige assim, menino, tira o pé,
você está muito doido dirigindo. Aí tem lá, sai no jornal, jovem morre em acidente de carro. E o pai falou 20 vezes para ele, não dirige assim. Meu filho, não fica tirando selfie na frente do trem. Esses dias eu vi 3 vezes esse negócio. As mulheres andando de bicicleta e tirando foto na frente do trem lá, assim. E o trem lá buzinando. Bam, e ela lá. A selfie está matando gente. Selfie está matando pessoas. Cuidado, porque selfie é perigoso. Não é isso? O trem veio, mas deu uma cacetada na mulher assim, ó. Voou longe. A outra morreu, lá na Índia. Acho que foi na Índia, eu acho, sei lá. E o homem, o maquinista buzinando. Sai, sai, sai. E não saía mais. Tum. Honre. Eles sabiam disso. Era uma reverência que se deveria dar ao pai. E isso agora reflete o tipo de amor que eu tenho para com ele. Se não são capazes de honrar pai e mãe, se vocês são capazes de honrar pai e mãe, se vocês estão cumprindo a lei, o que dirá de Deus? Que é maior que seu pai e que sua mãe. Entenda que o tipo de honra aqui para um pai e mãe não é o mesmo tipo de honra para com Deus. Porque Deus está acima de um pai e uma mãe. Ou não? Papais, também. Você não é o Deus na vida do seu filho. Não idolatre o seu filho. O tipo de honra a Deus é mais elevado ainda. Já que você honra pai e mãe, já que você entende isso como um princípio bíblico, cadê a honra devida a Deus? Aos servos, já que você obedece ao seu Senhor, que pressupunha na lei também isso, cadê agora a obediência ao Senhor, ó sacerdotes? Por isso, irmãos, eles não são ignorantes ou incapacitados de honrar e obedecer. Deu para entender? Esses sacerdotes não estão desprovidos aqui de uma condição de poder honrar ou não. Eles simplesmente não honram, não obedecem, por causa da situação em que eles se encontram, de cinismo. Porque eles ainda perguntam. O que nós temos desonrado? Em que nós havemos profanado? Esses sacerdotes são cínicos. Vivem uma vida de cinismo. Porque agora esse cinismo está atrelado à própria tarefa diária daquilo que eles faziam. Eles não deixaram de comparecer no templo, eles não deixaram de continuar exercendo suas funções sacerdotais. Eles continuavam lá recebendo as ofertas que o povo trazia. Chegava lá, o Cláudio, olha, o sacerdote William, sacerdote William, trouxe aqui minha ovelhinha, você pode sacrificar? Ô Cláudio, cabia agora o sacerdote examinar a ovelha. Ai, sacerdote, a minha ovelhinha está sem uma perna que o lobo comeu, você aceita? O sacerdote vai dizer, ó Cláudio, infelizmente não vai dar, porque a lei diz isso. Mas se não dá para um cabrito, você pode oferecer uma pombinha. Porque a lei determinava isso. Está sem dinheiro, Cláudio, de comprar uma cabritinha? A pombinha é mais barata. Deu para entender? Estou pensando aqui, irmãos, para te contextualizar. Mas não era isso que eles faziam. Eles diziam, deixa assim, Cláudio, faz desse jeito mesmo. O que importa é a sinceridade do seu coração. Daqui, esse cabritinho manco aí, vem cá, traz ele aqui. E enfia a faca nele, sacrifica, derrama o sangue. Porque o que importa, Cláudio, é a sinceridade do seu coração. É isso? Não. Não é a sinceridade do coração. O que importa é Deus ser glorificado e honrado com aquilo que Ele determinou. Mas os sacerdotes estão dizendo assim, mas o que nós estamos fazendo de errado? A gente está fazendo nossa função. Mas no que a gente está desonrando? Do que nós estamos profanando a mesa do Senhor? Num cinismo total, num cinismo agora descarado desses sacerdotes. Tá bom? E é assim que muitas vezes líderes, pessoas se portam na direção com as coisas de Deus. Entenda aqui que existe um papel muito difícil
para aqueles que Deus chama, para que Deus exerça o ministério, porque ele agora vai exercer algo da parte de Deus. Ele é um ministro de Deus que agora justamente traz ensina o povo de como se portar diante de Deus. Meu irmão, você não pode ficar assim diante de Deus. Deu para entender? Meu irmão, você não pode cultuar a Deus com essa mágoa no seu coração. Perdoa isso, purifica o seu coração. Se coloque diante de Deus puro, santo, num culto puro, santo, agradável ao Senhor. Não vou mais naquela igreja porque eu estou entregando a minha adoração de sinceridade e o pastor vem tocar na minha ferida. E olha que o pastor não é sacerdote. Deu para entender aqui? Meu irmão, não vamos fazer esse negócio aqui no culto porque não tem sentido. Vai fazer arrupiar lá, vamos arrupiar o pastor peão do baú lá. Já viu, pessoal? Vai lá no YouTube, tem o pastor peão do baú lá. E ele começa a virar, ele começa a virar, ele começa a virar, ele começa a virar. E aí o negócio, só faltou o Silvio Santos. E o pastor? Deu para entender? Porque isso profana a Deus. Vocês oferecem aqui, Deus vai dizer, sabe no que vocês estão profanando, sabe que no que vocês estão desprezando o meu culto? E além disso, sendo cínico, ou vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar? E ainda perguntam, em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. E aqui essa palavra é a palavra-chave de Malaquias. Porque a mesma palavra, quando nós observamos aqui, que vai ser usada lá em Gênesis capítulo 25, versículo 34. Lembra que ele citou já Esaú aqui, nos versículos anteriores? Lembra que ele citou Esaú aqui? Eu amei Jacó, rejeitei Esaú. Ele vai usar a mesma palavra que Moisés usou para descrever quando Esaú desprezou o seu direito de primogenitura por um prato de sopa. Ele não entendia, ele não queria a bênção da aliança de Deus, que Deus tinha feito agora com seu pai, com aquilo que Deus tinha feito com Isaac, com Abraão, com Isaac, e simplesmente despreza isso. Ele vai dizer assim, isso aí é coisa dos velhos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu desprezo essa aliança. É basicamente isso que ele está pensando, porque agora, Jacó, eu estou com fome, eu preciso comer, me dá o prato de sopa, porque o que adianta eu morrer de fome e ser um primogênito? O que Esaú estava fazendo? Desprezando a aliança de Deus. É a mesma palavra que os sacerdotes, é a mesma atitude que os sacerdotes estão tendo no culto ao Senhor. Em aceitar um culto que desagrada a Deus. Eles desprezam. E aqui, irmãos, por isso aquela ideia de que Deus aceita qualquer coisa. Deus aceita a sinceridade do nosso coração. Deus aceita, o que importa é que, mesmo que eu fique lá seminua e que eu mostre o meu corpo como louvor e glória do Senhor, Deus aceita a minha adoração. Quem é você para me julgar? Eu não sou ninguém, mas é Deus que te julga. É a palavra de Deus. Porque tem gente tirando a roupa para a glória de Deus. Vai lá na internet para você ver. Quanto de gente, que aberração que você vê disso. Os sacerdotes estavam fazendo isso. Não só essa palavra é usada lá em Gênesis, mas também ela é trazida novamente em 1 Samuel capítulo 2, versículos de 30 a 31. Onde Deus condena agora a família do sacerdote Eli, que agora tem 2 filhos corruptos, que estavam exercendo esse ministério sacerdotal. E lá em Samuel, diz assim, portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz, na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles
Porque honrarei aqueles que me honram. Lembra? Os sacerdotes têm honrado? Deus vai honrar. Porém, desprezarei os que desprezam. A mesma palavra é utilizada aqui. O mesmo jogo de palavra é utilizado aqui. Eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que estão me desprezando. Porque os filhos de Eli desprezavam o culto ao Senhor. E se você olhar o contexto lá, alguém chegava, trazia uma oferta para o Senhor, eles metiam um garfão no caldeirão lá fervendo e pegavam aquela peça de picanha, né? E levava para casa. Está lá. Estou contando, só contextualizando, mas a história não é toda assim, tá bom? Mas justamente trazendo esse desprezo às coisas de Deus. E ele vai dizer, eu desprezo aqueles que me desprezam. Eis que vem dias que acabarei com seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E logo depois, Hofni e Finéias é o quê? Consumido com o tal do fogo estranho. Tal do fogo estranho. Alguns vão dizer assim, não, pastor, que ele tinha tomado umas, estava de fogo. Não era não. Tá bom, mas isso é uma história para outro momento aqui. Porque Levíticos vai dizer assim, serão santos para o seu Deus, não profanarão o nome do seu Deus, sacerdotes, porque oferecem ofertas queimadas ao Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. E aqui, esses sacerdotes estavam profanando agora a mesa do Senhor. Ah, mas esse pão aí é de ontem. Deixa aí, porque Deus não come pão, não é mesmo? Deus come pão? Deus come pão? Ah, então deixa qualquer pão, é isso? É isso? Isso fazia parte do culto. Isso lembrava a aliança de Deus. Isso trazia a memória da memória do povo, aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus fez com os patriarcas, aquilo que Deus fez com Moisés e o povo que saiu do Egito, o maná que era derramado, o pão de Deus, agora que era derramado todos os dias, aquilo precisava simbolizar essa aliança. Um pão velho representa a aliança de Deus? Um pão bolorento vai representar o que Deus é, essa aliança? É isso? Mas talvez os sacerdotes, mas isso aí... Nossa, eu esqueci de trocar o pão já faz uma semana. Profanando o altar do Senhor. Deus então traz essa condenação. Um sacerdote aqui, justamente, ele tem a relação com Deus. E Deus não o chamou para dar um jeitinho quando é necessário. Ele está debaixo da autoridade de Deus, de cumprir aquilo que Deus determina. Ele, sacerdote, dá um jeitinho para mim. Olha, infelizmente não tem como dar jeitinho. Sabe por quê? Porque o meu trabalho é perigoso. E eu nem ganho periculosidade e insalubridade. Porque se eu não agir direito, Deus vai, O trabalho mais perigoso que tinha em Israel era de ser sacerdote. Principalmente porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. E ali muitos temiam, porque ele tinha que sacrificar para ele mesmo. Lembra lá da história dos sininhos que tinha na aba da vestimenta do sacerdote? Porque enquanto ele se movimentava, diz a lenda, que aqueles sininhos batiam. Mas se parasse de bater, significa o quê? Entrava até com uma cordinha. Porque se morresse lá dentro, só puxar. Ninguém entra lá dentro. Perigoso. Deu para entender? Não existe jeitinho, porque Deus coloca agora a sua maneira de adoração. Esses sacerdotes ofereciam agora dádivas ao Senhor. Não só isso, mas o texto vai dizer, ainda dentro dessas situações aqui, olha, desprezam quando autoriza qualquer um. Agora, oferecer qualquer coisa, qualquer sacrifício, animal cego. Será que isso está errado? E quando trazem animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Será que isso não está errado?
É interessante porque essa pergunta, se eu faço hoje, será que você não acha que isso está errado? Ele vai dizer assim, pastor, você acha, eu não. Porque hoje nós vivemos uma época do relativismo, certo? Não é verdade? Você não acha que isso é errado para... Esse tipo de culto que você presta, você não acha que está errado? Ele vai dizer assim, não, mas aqui a gente faz assim. Aqui o povo gosta assim. Deu para entender? Mas o culto é de Deus. Ele determina. E está errado. Será que vocês não acham isso? Ou o cinismo cegou demais a mente de vocês? Vocês estão tão cínicos, vivendo num cinismo tão grande que vocês não conseguem enxergar que isso está errado. Deu para entender? Não é assim? Meu filho, seu filho aprontou na escola. Pegou um negocinho lá que não é dele. Aí você, pai e mãe, vai olhar na bolsa do negócio e vai ver de quem é esse brinquedo, de quem é essa lapiseira, de quem... Aí o seu filho, muito do cínico, vai dizer assim, eu ganhei. Certo? Mas você não falou nada? Irmãos, assim, se o seu filho falar assim, que se ele ganhar alguma coisa na escola, é a primeira coisa que ele vai te mostrar para você quando chegar em casa. Tá bom? Porque você ganhou, é um presente. Não é assim? O seu filho vai te mostrar. Agora, se ele esconde na mochila, deixa aquilo ali dias e não te fala nada, presta atenção em mim aqui agora. Presta atenção aqui em mim. Ó, tem coisa errada aí, se liga. Desconfia. Desconfia. Porque ele está sendo cínico. Certo? Eis que vos fala aquele que teve que lidar com a meia do Homem-Aranha. Mas tudo bem, seus irmãos já conhecem a história. E quando trazem animal coxo, doente, será que isso não está errado? Ora, e aqui ele vai dizer assim, essa nova comparação, experimente oferecer um animal desses para o seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? A autoridade aqui, olha, os sacerdotes, experimente oferecer isso. Agora, um delegado do povo dos persas. Experimente agora entregar uma oferenda aqui, qualquer coisa, para um governador persa. Porque eram os persas que dominavam nesse momento. Experimente oferecer qualquer coisa para uma delegação persa que chegue na cidade aqui. O que acontece com vocês? Vocês não estarão desonrando essas autoridades? O que dirá de Deus? O que dirá do Senhor? Por isso, irmãos, Deus é maior que pai e mãe. Amém? Por isso ele precisa ser honrado. Mais que pai e mãe. Continue honrando seu pai e sua mãe. E honre cada vez mais a Deus. Você precisa obedecer o seu chefe. Sim ou não? Chefe precisa ser obedecido, honrado. O que dirá de Deus? Amanhã você vai levar o seu relatório para o seu chefe e você escreve num pedacinho de pão, a gente falava antes, papel de pão, né? Escreve aí o seu relatório no papel de pão e entrega amanhã para o diretor lá, para o seu chefe. Entrega lá para ele. Entrega. Amanhã você vai apresentar o PowerPoint para o seu chefe e aí você vai chegar, então eu não esqueci de trazer o PowerPoint. Aí você começa a bater para cá, bater para lá e o chefe assim, ó, na mesa assim, ó. Esperando. E aí? Tem outra reunião. E sabe o que é, chefe? É que o final de semana foi muito corrido e eu não fiz, sabe? As crianças ficou doentes. Aí você começa a dar desculpa, né? A criança ficou doente, o marido não ajudou em casa, minha esposa não me ajudou, furou o pneu do carro e você ficou maratonando. Seu chefe vai ter paciência com você? Seu chefe vai ter paciência com você? Cuidado. Porque talvez na próxima lista do facão você esteja lá. Você apresenta qualquer coisa para o chefe? Estou até caindo no meu computador aqui. Deu para entender? Acabando o mês, tem meta? O que o chefe quer? Que você tenha o quê? Cumprido a meta. Dia 30, 31, você está até com as tripas contorcendo assim, ó.
da cólica de rim, da cólica intestinal, da dor de cabeça, você não dorme à noite, porque você precisa entregar a meta, você manda o WhatsApp, você não sei o quê, porque você quer fazer, você precisa fazer aquilo. O que dirá de Deus? O que dirá de Deus? Por isso, irmãos, lá no livro da série 9 Marcas, de uma igreja reunida como povo de Deus, ele vai descrever assim: a verdadeira ação está no banco da igreja e não na plataforma. Com que frequência tornamos erroneamente como um palco? Com que frequência, erroneamente, a igreja, e aqui eu estou fazendo um salto temporal, aplicando isso à igreja. Com que frequência a igreja trata a adoração ao Senhor, esse momento aqui, como um palco, como um show, que oferece qualquer coisa para Deus. E pode ser um show muito bem ensaiado, pode ser uma apresentação muito bem feita, pode ser algo, os músicos podem ser impressionantes, mas não passa de um show. Ele ainda vai dizer: temo que muitas vezes os evangélicos enxerguem a igreja como um lugar onde a adoração é um palco, nos inunda com um campo de força emocional. E como se quisesse replicar um local de concerto, ou como se estivéssemos atrás de uma experiência de uma missa católica romana, em que a graça sacramental flui do altar até as pessoas por meio do padre. Porém, não é assim que devemos enxergar o culto de uma igreja. Uma vez que somos o templo de Deus, os membros da igreja já desfrutam de uma união com Cristo e uns com os outros pelo Espírito. O banco da igreja é a plataforma. Somos um reino de sacerdotes, oferecendo louvor a Deus unicamente pela mediação de Cristo Jesus. Deu para entender aqui? Você agora faz parte desse corpo de Cristo, de sacerdotes de todos os sacerdotes, vive agora o sacerdócio de todos os santos, onde você cultua a Deus, entrega a sua adoração ao Senhor, e não apenas aqui na frente, esperando que daqui saia e flua uma energia mística que vai fazer te arrepiar, que vai fazer você chorar, que vai fazer você cair da cadeira, que vai fazer você rodar, que você vai... Olha, fiquei lá, labirintite ataca o negócio. Que aí você cai, que passa o paletó. Sinta a minha bênção aí, senta aí. Pegou? Pegou? Volta aí, pastor, pega a minha bênção. Pega aí. Pega aí. A minha aguinha aqui, olha, o meu lencinho suado. Olha o meu lencinho, a minha toalhinha de suor. Irmãos, até toalhinha disso. Que nojento isso. Isso é um nojo. Toalhinha fedorenta. Para com isso. Vocês não são assim, Mas a galera fica assim. Ô pastor, pastor não. Ô apóstolo. Ô bispo. Ô mestre. Ô quarta pessoa da Trindade. Olha. Outro dia um amigo meu falou: pô, William, você não vem aqui? Eu falei: rapaz, eu sou pastor chão de fábrica. Sabe o que é o pastor chão de fábrica? O pastor chão de fábrica, ele tem que estar sábado, domingo na igreja. Ele não tem como fugir disso. O pastor chão de fábrica, ele tem que ir no velório, ele vai no batizado, ele vai... Não tem jeito, ele vai partar briga na igreja, ele vai também apresentar criança, ele vai fazer casamento. Ele não escolhe os casamentos que ele vai fazer, ele não escolhe os funeral que ele vai fazer. Isso é coisa de apóstolo, isso é coisa de reverendo. Isso é coisa de conferencista. Mas o pastor ele é chão de fábrica. Certo? Tem que estar domingo na igreja. Domingo é o dia que eu mais trabalho. Por isso, irmãos, cuidado com esse tipo de coisa, cuidado com esse tipo de situação, de pensamento, daquilo que é a igreja. Por isso o pastor não é um sacerdote nos termos ritualísticos do Antigo Testamento. O pastor cuida daquilo que não é dele, por meio de uma autoridade dada por Deus. Você já cuidou daquilo que não é seu?
Vou dar um exemplo. Você já usou um carro emprestado de alguém? Se você é meio sistemático como eu, assim, porque eu tenho toque, algumas coisas assim, eu sou meio sistemático, assim. Eu chego na igreja, as cadeiras estão desalinhadas, eu fico assim, dá uns tremeliques, assim, né, em casa também, então eu sou meio neurótico, assim, né, e às vezes, eu já usei carro emprestado. Irmãos, eu fico apavorado, eu fico assim, angustiado, eu paro no estacionamento do Carrefour, qualquer loja, eu paro onde não tem nenhum carro mais perto, para ninguém bater. Sabe aquela portada que você leva assim? Né? Sabe aqueles ombros largos? Eu tenho um ombro largo, dá aquela portada no outro assim, eu paro longe para ninguém bater, porque o carro não é meu. Porque o carro não é meu. Aí eu entrego o carro, eu encho o tanque. Ele me deu na reserva, mas eu encho o tanque. Eu mando lavar. Entregar direitinho. Eu levo lá na Mônica para ela lavar o carro. Os casais entenderão aí. Deu para entender? Porque existe algo que não é seu, que você precisa cuidar bem. Assim é o ministério pastoral, de ele cuidar de algo que não é dele. E não é a influência de pessoas que determina agora o tipo de culto que será prestado, mas o próprio Deus e o pastor precisam entender isso. O tipo de culto agora que deve ser dirigido a Cristo Jesus não é determinado pelo pastor, mas pelo próprio Deus nas Escrituras. Nada aqui de novo debaixo dos céus. Porque existem líderes que abusam da sua autoridade, abusam da sua posição, abuso emocional, abuso financeiro, que coage, manipula os membros da igreja para cumprir a sua vontade. Líderes da igreja que ameaçam outros membros da igreja. Olha, se não fizer assim, olha, você sabe, porque a minha família é fundadora da igreja. Olha, se não, entendeu? Se não for assim, hora que for lá, ó, vai ver, porque na Assembleia você vai ser massacrado. Nós somos batistas. Ó, porque eu fundei essa igreja. É assim mesmo que é dirigida a igreja. Pastores que numa assembleia ficam ligando para os membros da igreja. Vai passar o orçamento lá, nós vamos comprar um negócio lá, você vota lá, ajuda nós. Aí ele liga para o desviado da igreja, faz 2 anos que ele não aparece na igreja. Ele liga, vai ter uma assembleia, você vai lá na igreja, porque vai acontecer isso, você vota para... Tem isso também. Aí os irmãos dizem, mas essa criatura faz 2 anos que não aparece aqui na igreja. Vem aqui na assembleia. Porque agora pastores estão abusando da sua autoridade. A igreja agora justamente passa a ser a fruto da sua vaidade. Olha como eu sou competente. Olha como eu sou grandioso. Símbolo da vaidade. Olha como eu sou um bom negociador. Olha como eu sou um bom administrador. Olha como eu sou um bom construtor. Mas Deus não te chamou para ser negociante, construtor. Deus te chamou para ser pastor. Nem político. Tem eleição aí, viu? Vou dar a dica em quem não votar. Se tem lá pastor, não vota em pastor. Pastor não vota em pastor. Olha, até o pastor não vota em pastor. Crente não vota em pastor. Mas eles estão aí esse ano na igreja. Posso dar uma palavrinha lá na igreja? Num momento de culto ao Senhor. Mas o político quer tirar a honra devida a Deus para agora chamar a atenção da igreja, porque ele precisa ser honrado com o seu votinho. Mas pastor, porque olha, isso não é precisar, é o vereador, ele vai ajudar nós com aquele terreno, com aquela licença, com aquele negócio. Tem igrejas fazendo pacto com o diabo, amarrados politicamente. Cuidado, cuidado. Pastor não é um funcionário da igreja, debaixo agora daquilo que determina, mas ele está debaixo da autoridade de Deus. Deu para entender? Ele tem de servir a igreja. O líder serve a igreja. Como é que ele serve? Dirigindo, liderando, ensinando, consolando e edificando. Tem pastor de tudo aí. De tudo quanto é jeito. Mas não ensina a igreja.
não consola a igreja, não aconselha a igreja, não faz a sua função que Deus o chamou para fazer. Porque é mais bonito, é mais visível. Olha o que eu consegui, olha o que eu construí, olha o que eu... Pastor da Vida Nova, olha o pastor da Vida Nova, 20 anos, vou fazer 20 anos ano que vem, olha como pastor, eu vou fazer ministério. Aí bota até meu crachazinho da ordem dos pastores lá, que troféu de 20 anos. É 20 anos ano que vem, lindo? 2005. Olha aí, que eu fui ordenado. Já tinha um ministério, mas em 2005 fui ordenado. Será que tem algum prêmio de 20 anos na ordem dos pastores? Tem algum bônus assim? Você tem algum bônus? Será que tem algum bônus dos 20 anos? Hã? Tipo férias no Caribe, tipo férias lá onde o Luiz Fernando, lá onde a turma foi lá, né? Tem algum bônus de 20 anos? Brincadeira, irmãos, pelo amor de Deus, por favor, tá? Só no céu bônus, estrelinha lá com Jesus. Irmãos, sabe por quê? 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 5, versículos de 1 a 4, vai dizer assim: aos presbíteros, pastores, que há entre vocês, eu, presbítero como eles. Pedro está dizendo. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Aí está aí o meu bônus. E que Deus me preserve até o fim, se assim eu oro para acabar bem. Pastor, qual que é o seu plano de carreira? Terminar bem. Chegar aqui, pegar minha coroinha, obrigado, Senhor. Pode entrar, meu filho, vai. Deu para entender? Porque tem pastores dominadores, porque tem pastores arrancando a pele das ovelhas. Queridos irmãos, tem pastores exigindo dos membros da igreja, pedindo autorização para ver se pode viajar para tirar férias ou não. Ai, pastor, eu posso sair de férias? Pastor, eu posso sair de férias? Não, porque como é que vai ficar a recepção, Ayrton? Pode ficar aí. Mas pastor, faz 20 anos que eu não tiro férias. Deus vai abençoar você. Aí fica aí. É isso? Dominadores. Queridos irmãos, fuja disso, em nome de Jesus. Pastores aqui que simplesmente pastoreiam o rebanho. Forçosamente. Faz aí, irmãos. De qualquer jeito aí. Toca aí. Vai levando. É isso. É interessante que no meu 5º ano de seminário, eu precisava escrever meu TCC, trabalho de conclusão de curso. E eu estava me formando, bacharel em teologia, com ênfase em ministério pastoral. E eu fiz uma filosofia de ministério pastoral, com base em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Escrevi um TCC de 60 páginas para que norteasse o meu ministério. E toda vez que eu estou cambaleando no meu ministério, esse texto vem à minha mente. Sabe aquilo que você escreveu? Olha lá, meus documentos. Tirei 9,5. Está lá, no Palavra da Vida, a minha dissertação. Mas quanto muitas vezes eu não sigo muitas vezes a minha filosofia no meu ministério. E como eu preciso da graça de Deus. Como eu preciso lembrar de João, capítulo 10, versículos de 11 a 15, que fala do Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, porque ele é mercenário. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o supremo pastor. Eu preciso às vezes lembrar desse bom pastor no meu ministério. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, numa cultura onde o púlpito é cedido, e a igreja, a adoração é cedida agora para várias coisas que não tem nada a ver com o culto ao Senhor, em nome de Jesus, se apartem disso, em nome de Jesus. Porque a adoração é a sua missão. Por isso o púlpito não é lugar para político. O culto não é lugar para espetáculo. O culto simplesmente não é um local onde agora eu apresento cabrito coxo, doente. Onde eu apresento uma palavra sem esperança e apenas para apaziguar o ego das pessoas, ou inflamar o ego das pessoas. Mas o púlpito eu apresento o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. No púlpito eu apresento o sacrifício agora que foi por Cristo Jesus, que foi realizado por Cristo Jesus. Está aqui, Senhor Deus, o sacrifício do teu Filho amado, Cristo Jesus, que morreu por nós. E debaixo deste sacrifício, estamos aqui hoje, na vida nova, cultuando e adorando o Senhor. O Senhor pode aceitar a nossa adoração por meio de Cristo? Eis o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, sem defeito, que tira o pecado do mundo. E todas as vezes que nos reunirmos como igreja, tenham isso em mente, que nós estamos aqui debaixo desse sacrifício e debaixo disso nos apresentando a Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus para louvor e adoração ao Senhor. Ele não é coxo, ele não é doente. Ele não é qualquer sacrifício, mas é o Cordeiro de Deus. É nesse sentido que você quer adorar a Deus? Nessa semana que estamos começando, você adorador, que o adora em espírito e em verdade, é debaixo dessa graça que você se apresenta em Cristo Jesus. É debaixo dessa graça que você adora. Sabe, durante essa semana, quando o bicho pegar lá, Deus, me ajude, me perdoe. Me dá graça, Senhor Deus, porque Cristo Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E eu quero continuar louvando ao Senhor, seja como for, seja em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. É debaixo dele que eu vou me arrumar hoje para ir à igreja. E não vir na igreja uma vez por mês quando eu quero, mas é debaixo daquilo que Deus determina. Numa frequência de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. Não quando eu tenho vontade, não quando dá tempo, não quando eu quero, mas debaixo da graça do Cordeiro que é perfeito, eu me apresento diante do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.